Meninos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de clima, né? Pintar um clima bem bacana agora para a gente entender, certo? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Vai lá mais uma aulinha com dicas, né? Para vocês deixarem para entender bem legal mesmo o assunto. Ó, quando a gente fala de climas e biomas, biomas é vegetação. Quando a gente fala de clima e bioma, é uma relação de interdependência, né? E que precisam de outros fatores, né? Sobretudo quando a gente fala de elementos e fatores climáticos. Ó, a influência das correntes marítimas exerce direta ou indiretamente na diversidade climática. Respondo para vocês com muita tranquilidade, diretamente. Por quê, professora? Ó, se vocês observarem as correntes marítimas, elas têm uma questão direta ligada a quê? Temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Por exemplo, quando a gente pensa, né, em situações naturais, por exemplo, tsunamis, né, maremotos, chove demais, chove de menos. Então, tudo isso tem uma relação muito direta com fenômenos, né? E as correntes marítimas, elas também podem exercer. Porque, por exemplo, no que diz respeito à temperatura quente ou frio, né? Massas de ar quente, massas de ar úmida, polar, equatorial, atlântica, né? Tudo isso daí tem uma ligação direta com as correntes marítimas. Aí eu quero dizer para você que as zonas climáticas, ó, zona polar, zona temperada do norte, aqui você tem a zona tropical. Observe que aqui na zona tropical é o que a gente chama de zona de latitude. Por quê, professora? Porque é justamente onde os raios solares incidem com maior proporção. Falamos isso na aula anterior. Zona temperada do sul e nós temos a zona polar, certo? E aqui eu coloco uma dica para vocês. As zonas climáticas estão ligadas à diversidade climática de forma latitudinal e às correntes marítimas, certo? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho para vocês, para ficar muito claro, né? Essa questão das zonas climáticas e de que maneira elas exercem a sua prática, né? Nos domínios climáticos. Ó, clima da América. Observe que nós temos uma quantidade. Se eu for pegar o mapinha da página anterior que a gente falou aqui, aqui não seria a zona térmica polar, aqui seria a zona temperada do norte, aqui seria a zona tropical, aqui seria a zona temperada do sul e aqui seria de novo a zona polar. Observe que as cores elas fazem também uma certa ligação. Equatorial, se eu vou pegar aqui essa questão da equatorial. Professor, o que é que isso tem a ver? Justamente equatorial e tropical está ligada diretamente à floresta amazônica que nós falamos na aula anterior, quando nós falamos da formação de desertos. Que eu disse para vocês que não tinha deserto aqui. Por que não tinha deserto? Por conta da presença da floresta amazônica, tá? E aqui também onde a gente tem uma grande incidência solar. Aqui, né? Nesse frio de montanha aqui, o que quer dizer isso aqui? Lembre lá daquele que eu falei da costa oeste. Aqui é a cordilheira dos Andes. Professora, mas tem uma manchinha amarela aqui, é o deserto, que é justamente onde tem essa questão do Oceano Pacífico. Olha lá, ó, correntes marítimas, influenciando também diretamente na formação dos desertos aqui na Cordilheira dos Andes. Aqui você tem também o frio de montanha, né? Montanhas rochosas, né? A gente já falou disso aqui. Temperado, Mediterrâneo. Lembrando que essas formações aqui, né? Aqui a gente já tem o Canadá, né? Estados Unidos também. Você tem aqui a presença, né? E aqui, grandes áreas aqui, elas são destinadas para o setor agrícola, que a gente chama de belts, que a gente vai ver mais na frente. Essa parte mais rochosa aqui, que a gente chama de roxo, né? É a região polar, né? Que a gente viu anteriormente. Então, observe esse conjunto de terras contínuas aqui, americano. E de certa forma, longitudinal,
Ó, longitude, latitude, tá? Ela permite essa variação climática, né? Por conta da sua distribuição e da sua extensão territorial. Vamos para mais uma dica, deixei muito claro aqui para vocês, ó. O que é que a latitude tem? A latitude, na latitude, preste atenção, a distribuição de climas. Que maneira, professora? Polar e frio, tá? Mas polar e frio, o que é que tem a ver com isso? Aí eu quero deixar muito claro para vocês. Que polar e frio tem relação com que altas latitudes, tá? Altas latitudes. Preste atenção nisso. E quando eu falo de equatorial e tropical, médias e baixas latitudes. Professora, mas na área tropical a latitude é baixa? É, meu amor. Por quê? Porque nós temos a incidência dos raios solares. Quando eu falo de altitude e relevo, lembrando que altitude não é altura, tá? Não tem nada a ver. Altitude, nós estamos falando em relação ao nível do mar. Altura em relação ao terreno. Você tem aí o semiárido, o desértico quente, certo? Por quê? Porque é exercido a partir da influência das massas de ar. Opa, tá? E quando eu falo das correntes marítimas, você tem temperatura e umidade do ar, de ar para os quentes e frias no efeito contrário, que é o que a gente chama de áreas de setor rarefeito. Por que rarefeito? Lembre-se da altitude. Quanto mais você tem uma altitude um pouco mais elevada, mais o ar se torna mais rarefeito. Isso vale para a presença de áreas montanhosas, como em áreas mais desérticas, ok? Olá, como é que a vegetação exerce uma função aqui? Gente, eu quero lembrar para vocês também uma questão aqui, ó. Quando a gente fala ainda daqui dessa relação vegetação, solo, relevo e clima, para algumas diversidades da vegetação também tem a questão ainda das correntes marítimas, ou seja, no relevo, desculpem, você tem aqui é, regiões que são regiões denominadas de friagem. Por quê? Porque, gente, ó, veja, por exemplo, nas planícies do Pantanal, né? E da Platina, sobretudo porque algumas estão assim na proximidade com a Amazônia, floresta, você tem um fenômeno chamado friagem, né? Por quê? Porque as massas de ar frias e úmidas, elas são originárias de regiões polares, certo? Polares. E aí as correntes marítimas quentes, elas elevam a temperatura. As frias, como eu disse para vocês, elas têm efeito contrário. Gente, tem uma corrente que é importante, né? Mas na frente a gente vai precisar lembrar disso, é a corrente de Humboldt, que é justamente a corrente que acontece no Peru. Professora, por que ela é importante? Para a questão da piscicultura. Ou seja, e aí você também tem a formação do deserto do Atacama, aqui, ó, de novo, né? Próximo, né? Da Cordilheira dos Andes também, né? E você tem a formação de uma corrente fria que atua, né, no Oceano Pacífico. E aí, em determinadas áreas, você vai ter o clima seco, que é justamente nessa área daqui. Essa corrente de Humboldt é que ela é importante para a questão, sobretudo dos peixes, onde grande parte da população ela, ela sobrevive. É uma corrente fria, né, o que possibilita justamente essa comercialização, tá? Vamos entender aqui agora essa relação vegetação, solo, clima e relevo. Lindos, ó. Se vocês observarem, em grandes áreas aqui, nesse mapinha não está claro, mas a gente vai trabalhar isso de forma mais prática, né? Existem áreas aqui que já foram extremamente devastadas. Professora, podemos citar a nossa floresta que está estando na atualidade? Sim, queridos, podemos sim, certo? Existem áreas aqui, por exemplo, da floresta amazônica, né? É a floresta tropical que a gente chama de Mata Atlântica, ok? Floresta boreal também, tá aqui. A tundra não, gente, porque a tundra a gente entende que a tundra é o seguinte: é onde o solo permanece congelado por muito tempo. Isso quer dizer o quê? Que é um solo que quase não serve para nada, é o que a gente chama de permafrost,
né? Então, grande parte da vegetação americana, ela já foi devastada. E grande parte dos solos também tem seu aproveitamento para as questões econômicas, seja elas industriais, agrícolas, né? Então, isso existe uma relação de interdependência, certo? Floresta temperada, que aí você tem aí, na floresta temperada, você tem, deixa eu localizar aqui para vocês, é justamente aqui, ó, temperadas, você tem a floresta subtropical, que é perennofilas. O que é que quer dizer isso, professora? São folhas que nunca caem, mesmo com a mudança de estação. Quando vocês ouvem falar de caducifólia, aí vocês podem entender que é a seguinte coisa, que são justamente quando essas flores, essas folhas, elas costumam cair, certo? Então, são situações que assim acontecem por conta dessa diversidade da vegetação americana. Savana. Gente, savana aqui no Brasil a gente costuma chamar de cerrado, no centro-oeste brasileiro, certo? E estepes, né? Tem aqui pradarias. Geralmente é o que a gente chama aqui de semiárido, certo? Aqui a gente costuma chamar de sertão. Então, são nomes que são modificados a partir das localizações. Eu coloquei essa pirâmide para vocês entenderem que é uma relação de dependência. Ou seja, é uma questão que cada um precisa do outro, né? O solo está no centro porque depende muito da vegetação, do clima e do relevo, né? Para que esse solo seja fértil ou não. Uma atividade básica para vocês responderem, Suave na Nave, né? Página 98, 910, 92 de 1 a 3. Professora, eu preciso entregar na escola? Não, deixa no caderno, porque como eu já disse para vocês, serão todas corrigidas de maneira online, ou seja, nós todos iremos corrigir essas atividades. Independente de erros ou acertos, nós estamos aqui para construir, tá? Gente, um cheiro, né? Até o nosso plantão de dúvidas. Anotem todas as dúvidas, façam leituras, façam revisões, façam mapas mentais que vocês já sabem como é que faz para facilitar esse momento, né? E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição para ajudar, ok? Um cheiro. Missão cumprida por hoje. Um beijão.